Olá, meninos! Olá, meninas! Vamos iniciar nossa aula de Geografia. Hoje vamos completar o estudo do capítulo 3, que tem como título Orientação e Localização no Espaço Geográfico. Eu vou trazendo só o final do capítulo, né, nesses slides, só complementando, só encerrando o conteúdo que foi trabalhado na semana anterior, tá certo? Nós vamos continuar o nosso capítulo e vamos relembrar só um pouquinho o que nós estudamos na aula anterior, né, que foi de importância fundamental para a gente tentar entender como é que a gente se localiza, como é que a gente se orienta no espaço geográfico. E para isso a gente utilizou o estudo de conceitos e das suas utilizações, né, como paralelo, como meridiano, como longitude, latitude, a definição de hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério oeste, hemisfério leste, certo? Então, hoje nós vamos estudar, na verdade, as representações do espaço geográfico. Como é que eu posso representar esse espaço geográfico? O primeiro que eu trago aqui é o croquis cartográfico, né? Quando a gente fala em croquis, a gente vai lembrar de quê? De que é um desenho, né? É um desenho esquemático, é um esboço que a pessoa faz à mão livre dos principais elementos de uma paisagem. E aí, esse esboço, como ele é chamado aqui, como nós chamamos, é um croquis cartográfico que apresenta um espaço visto de cima, uma visão geral, uma visão vertical. Então, eu trago aqui nesse slide um modelo de um croquis e eu acabo de falar, né, de conceituar a ideia de croquis cartográfico, certo? Que é um dos elementos que nós utilizamos para representar o espaço geográfico, ok? Outra representação do espaço geográfico é a planta, que é uma representação plana e bem detalhada de uma máquina, de um imóvel ou de uma parte da superfície da Terra, como exemplo de um bairro, né, de uma avenida, né? Então, isso também é um modelo de uma representação do espaço geográfico e para ser realizada ela vai utilizar de escala, que é algo que a gente vai estudar daqui a pouco, certo? Já a carta, que também é um tipo de representação do espaço geográfico, ele também é uma representação vista de cima, é uma representação plana de uma porção pouco extensa da superfície terrestre, com detalhamento mediano dos aspectos naturais e artificiais presentes na área que está sendo utilizada como estudo. Então, essa é a definição de carta, né, de carta cartográfica, né, como a gente pode também utilizar esse termo aqui, certo? Também temos o mapa como representação do espaço geográfico. Ele também é uma representação desse espaço vista de cima. Ele representa de forma reduzida os aspectos naturais e artificiais de toda a superfície terrestre, seja utilizada em forma de planisfério ou em forma de mapa-mundi, ou de uma superfície definida por uma unidade política administrativa, como país, estado, ou por uma divisão temática, como bacias hidrográficas, áreas de proteção ambiental. Então, essa constituição realizada a partir desses critérios é que vamos ter a determinação do que seja um mapa, certo? O mapa também ele vai trabalhar com a dinâmica das escalas, que é algo que a gente vai falar no final dos slides, tá certo? Então, basicamente, o mapa ele é essa representação, né, do espaço geográfico de uma forma diminuída, de uma forma que mesmo sendo diminuída, mas ele vai retratar os aspectos naturais e artificiais da superfície a qual ele está sendo instituído para representar. Então, se eu tenho um mapa da nossa cidade, por exemplo, de Banabuiú, então, nesse mapa, de forma diminuída, vai estar lá representado a parte dos aspectos naturais e dos aspectos artificiais dentro do nosso município.
Só lembrando que esse mapa ele vai ter que ter uma definição. Qual é o objetivo desse mapa? Né? Então, é um mapa político, é um mapa econômico, né? Que são coisas que a gente vai posteriormente trabalhar sobre isso, tá bom? Já o bloco diagrama, esse tipo de representação do espaço geográfico, é a representação em 3D, né, em 3 dimensões, que leva em conta o comprimento, a largura e a altura da parte da superfície da Terra que está sendo mostrada, e também com seus aspectos naturais e artificiais, certo? A maquete, ela é uma representação do espaço geográfico em forma de miniatura. E aí você pode ter uma miniatura de uma construção civil, de parte restrita da superfície da Terra, também utilizando a representação dos aspectos físicos e naturais. Então, nós podemos fazer uma maquete da nossa escola, uma maquete da nossa rua, do nosso bairro, do nosso açude, Arrojal Lisboa, do nosso município, certo? Então, essa maquete ela vai também ter essa representação tanto artificial quanto natural. Ela é um modelo em miniatura, mas ela tem a formatação de uma visão como se tudo aquilo que nós estamos vendo a olho nu pudesse ser diminuída como forma de um objeto. Né? Então, você vai vislumbrar ali numa maquete todos os aspectos que às vezes nem é percebido a olho nu, mas que faz parte da composição daquele cenário, certo? Então, esse é a definição de maquete que nós, em algum momento, podemos utilizar no estudo da geografia, tá bom? Quando falamos em escala, nós temos que falar que ela, na verdade, é a relação entre a medida de um objeto representado no mapa e a medida desse mesmo objeto em seu tamanho real. Para simbolizar essa medida, para identificar, né, essa medida, nós utilizamos as escalas, né? E nós temos 2 tipos de escala aqui, que é a escala gráfica e a escala numérica. A escala gráfica, ela é representada na forma de uma linha graduada, na qual são apresentadas as proporções de redução do terreno em relação ao mapa. E é muito comum, em alguns casos, a gente utilizar uma versão simplificada dessa escala gráfica, na qual se indica apenas a medida que corresponde a 1 centímetro no mapa. E aí, no slide, nós temos a simbologia de uma escala gráfica, de um modelo de uma escala gráfica, que é diferente da escala numérica, já que a escala numérica ela é expressa por uma proporção que relaciona a medida no mapa, né, de 1 centímetro no mapa, com a medida no terreno na mesma unidade, se é metros, se é quilômetros, ok? Quanto maior for a escala de um mapa, menor será a área representada, pois haverá mais detalhes. Quanto menor for a escala de um mapa, maior será a sua área de abrangência, sem, contudo, apresentar detalhes de maneira bastante visível. Então, isso é a forma como utilizamos as escalas, né, para entender os mapas. Por isso que quando a gente for mais à frente estudar os mapas, nós vamos ter que aprender a ler os mapas. Não é apenas visualizar, não. É tentar entender as informações que os mapas passam para nós. E as escalas que estão lá incluídas, como também a Rosa dos Ventos, que estão incluídas para a gente poder situar. Então, tudo isso são formas da gente entender, da gente estudar o mapa, da gente ler o mapa. O mapa é para ser lido, é para ser entendido, certo? Vamos continuar agora com a nossa atividade no próximo slide. Para encerrar o conteúdo do capítulo 3, né, que nós começamos a trabalhar na semana passada, fizemos 2 questões sobre o capítulo e hoje nós continuamos o estudo deste capítulo, nós acabamos de encerrar
de uma forma bem didática, né, o que estava faltando para ser explicado. Então, hoje nós vamos continuar a atividade da página 43. Agora vocês vão fazer a questão 3, 4, 5 e 6 e vão enviar, depois de copiar e responder, vão enviar para mim pelo WhatsApp. E na próxima semana estaremos começando um conteúdo novo. E tenha uma boa semana, né? Aproveite esse momento de estudo. Quando for estudar novamente os slides, não é obrigado ver os slides apenas uma vez. Vocês vão lá, peguem o seu livro, abra no capítulo e façam um estudo do conteúdo que foi trabalhado aqui. Resolvam as questões, pesquisem no capítulo 3, que você vai encontrar todas as respostas para as questões que vão ser trabalhadas nessa atividade, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma boa semana e até a nossa próxima aula.